Olá, amigos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ricardo Senra, sou do Grupo Espírita Francisco de Assis, e é com muita satisfação que me reúno a vocês para, mais uma vez, falarmos sobre a doutrina espírita e ouvir as palavras do Mestre Jesus, o nosso guia, nosso modelo, aquele que é o nosso exemplo e que nos indica sempre o caminho certo a seguir para uma vida plena de paz, de amor e de felicidade. Em tempos tão turbulentos, não temos companhia melhor do que a do nosso amado Mestre. Hoje nós vamos tratar aqui do tema a vida futura. Esse tema, ele está especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo. O tema vida futura está inserido aí, e é sobre ele que nós vamos falar especificamente hoje. Esse capítulo 2, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia com alguns trechos do capítulo 18 do Evangelho de João, os versículos 33, 36 e 37. Esses versículos, eles retratam o momento em que Jesus, já prisioneiro, é apresentado a Pôncio Pilatos. Pilatos, governador da Judéia, autoridade máxima naquela região, autoridade romana, e a ele Jesus é apresentado. E Pilatos pergunta a Jesus: És o rei dos judeus? E qual foi a resposta de Jesus? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Então ele diz que o reino dele não é deste mundo e que ainda não é aqui. Então, se ainda não é aqui, pode ser, né, meus irmãos, que um dia possa vir a ser. Ainda estamos um pouco distantes, pois ainda temos muito egoísmo, muita vaidade, mas há de chegar o dia em que o reino de Jesus, o reino de Deus, estará mais próximo de nós, quando predominar o amor, a paz, a fraternidade, a caridade. O reino de Jesus, o reino de Deus estará aqui na terra. Mas, por enquanto, Jesus está falando da vida futura, da vida que há de vir depois da nossa existência material. Mas, continuando no nosso trecho, Pilatos volta à carga, pergunta novamente a Jesus: És, pois, rei? Jesus responde então: Tu o dizes, eu sou rei. Não nasci e não vim a esse mundo senão para testemunhar a verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então observem que Jesus, ele não vem falar em tese, ele não vem defender uma teoria, ele não vem simplesmente falar das escrituras, ele diz que ele vem testemunhar a verdade. E a testemunha quem é? É aquela que presenciou algum fato, que conhece intimamente o que aconteceu e vem dar o seu depoimento. Então Jesus vivenciou esse reino de Deus, esse reino de paz e de amor. E ele veio à Terra caminhar junto a nós para nos dizer exatamente que há uma vida futura, que há uma vida além da existência carnal. E é para isso que Kardec traz esse trecho do Evangelho de João. Então nós vemos aqui que Jesus fala da vida futura e nós percebemos que essa noção, esse instinto da vida futura, ele é um instinto que vem desde a antiguidade, ele é presente em diversas civilizações, nas mais diversas épocas, nas mais variadas regiões do planeta. E a gente se pergunta de onde vem esse sentimento comum de uma vida futura. A gente percebe essas noções desde o Egito Antigo, nas civilizações persas, no zoroastrismo, nas religiões da Grécia e Roma,
na religião nórdica, nos países nórdicos, e também nas civilizações pré-colombianas, nos incas, nos maias, nos astecas, todos eles com essa noção de uma vida futura, com a esperança de uma vida futura. Embora essa noção da vida futura varie, né, nessas diversas regiões e nessas diversas religiões, nessas diversas crenças, o fato é que ela é uma constante, né? E também, ainda, falando das civilizações americanas, nos ameríndios, né? Aqueles que antecederam as primeiras civilizações das Américas, antecederam aos europeus no continente africano, e eles que aqui habitavam essas terras também já tinham essa noção da vida futura, embora ainda de uma forma rudimentar, mas em diversas tribos, né? Em diversas regiões havia essa crença na vida futura. E a gente se pergunta, de onde vem isso? Como é que essas civilizações tão distintas, em épocas tão distintas, vêm falar e vêm crer na mesma coisa? E a gente lembra que a lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência, ela está em nós. E além disso, nós trazemos lembranças da nossa vida no plano espiritual. Todos nós, embora encarnados e encarnados temos o véu do esquecimento, trazemos em nosso íntimo algumas lembranças e as sensações dessa vida do plano espiritual. E isso nos traz essa sensação e essa crença na vida futura. E nós trazemos aqui a questão 959 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta aos espíritos: de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Os espíritos respondem: já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então vejam bem aquilo que nós falamos, né? Daí a explicação disso se repetir, né, nessas civilizações tão distintas, porque isso está em nós e está em sensações e em lembranças que trazemos da vida do plano espiritual. Agora, será que todos os povos têm essa mesma crença? E aí a resposta nesse ponto é não, porque nós temos também o materialismo. O materialismo, ele não tem essa crença na vida futura. Tudo está centralizado no plano material, nas coisas materiais, e não há essa crença na vida futura, em um amanhã, em uma outra vida após a vida de encarnado no plano terrestre. Para o materialismo, tudo se concentra aqui. E muitas vezes isso faz com que o indivíduo se apegue realmente à matéria, que viva as paixões, as sensações, já que para ele a vida futura não existe, né? Já para as doutrinas espiritualistas, há sempre essa noção de uma vida além, né? Para as doutrinas espiritualistas, e aí nelas está incluído o espiritismo, se tem essa crença na vida futura. E no cristianismo, especificamente, essa crença, esse sentimento, ele vira uma certeza. Porque, como vimos no Evangelho de João, Jesus vem textualmente dizer que o reino dele não é neste mundo. E se a gente não tiver a crença em uma vida futura, a própria doutrina de Jesus, ela fica sem sentido, porque ela prega o melhoramento do ser humano, ela prega a paz, ela prega o amor e prega essa noção de uma vida futura, aonde estaremos sem as sensações, sem o peso da carne, em uma vida além da que vivemos. E além disso, de Jesus nos dizer textualmente que há uma vida, né? Jesus, além de dizer que o reino dele não é deste mundo,
ele dizia que a casa do Pai tem muitas moradas. Então, temos várias existências em vários locais, em vários orbes. E, além disso, o Cristo, ele venceu a morte. Cristo veio e testemunhou que existe a vida após a morte do corpo. Na Gênesis é retratado e é tratada a questão da aparição de Jesus depois de sua morte. E nessas aparições, Jesus se deixa tocar. Jesus, por vários dias, aparece a seus discípulos, aparece a Maria de Magdala, aparece em vários momentos, se deixa tocar, convive com seus discípulos por alguns dias e ali Jesus se mostra em seu corpo perispiritual. Ele se mostra em seu corpo fluídico, não era mais seu corpo de carne. Isso é bem abordado lá na Gênesis, mostrando que há uma vida do Espírito. E essa vida, Jesus deixa claro que é uma vida que todos nós teremos. E mais, o Cristo ele ainda nos diz que naquele momento em que ele estava conosco, era o que ele poderia nos ensinar, é o que nós tínhamos condição de compreender no atual nível que estava a humanidade. Mas Jesus, ele vem e nos diz o seguinte, que haverá o dia que o Espírito da verdade, de verdade estará conosco. Né? Jesus nos diz lá, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que é de vir. Então Jesus nos diz que ele nos ensina o que nos é possível aprender naquele momento, mas que futuramente viria o Espírito de verdade que nos falaria abertamente de todas essas coisas. Então, aquela vaga noção da vida futura, no cristianismo, ele se consolida como uma realidade. E seguindo mais adiante, para nós espíritas, o espiritismo reforça ainda mais isso, porque, como o próprio Cristo nos anunciou, o Espírito de verdade viria e nos ensinaria todas as coisas com todos os detalhes, retirando todos aqueles véus que nos impediam de compreender a verdadeira verdade. E mais, quem nos diria isso seriam as próprias testemunhas, seriam os próprios espíritos que trariam essa doutrina até nós. São os próprios espíritos, testemunhas da vida futura, que nos vêm ensinar e nos trazer todos os detalhes. E isso foi muito bem sistematizado pelo nosso codificador em suas obras, e através dessas mensagens, dessas manifestações, desses ensinamentos dos espíritos, Kardec nos traz a codificação, ele é o intermediário que sistematiza toda essa doutrina que chega até nós e que tanto nos auxilia hoje. Então, nesse capítulo que nós estamos estudando aqui, né, do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, tem um trecho que diz assim: com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são as testemunhas oculares, os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina. Um país cuja pormenorizada descrição leio. Então, se o Cristo nos trouxe a certeza da vida futura, nos demonstrou a existência da vida após a morte, após a vida do corpo físico,
o Espiritismo nos traz essa certeza ainda com detalhes, com todos os ensinamentos, com todos os pormenores. E é isso que nos diz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. E seguindo adiante, nós temos a seguinte questão. Dentro desses pormenores que os Espíritos nos trazem, como seria essa vida futura? Será que nós conservamos nossa individualidade? Será que nós temos atribuições nessa outra vida? Será que nós trabalhamos? Será que nós temos ocupações? A resposta é positiva, né? Na questão 149 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: que sucede à alma no instante da morte? Os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos de onde se apartara momentaneamente. Então vejam bem, aqui os espíritos dizem o seguinte: há a vida futura, nós guardamos a nossa individualidade, nós não deixamos de ser quem somos e mais. Essa vida que é a nossa verdadeira vida. A vida corpórea ou do plano material é uma vida temporária. É um período que passamos aqui para expiar as nossas faltas pretéritas, para nos aprimorar, para evoluirmos através das provas que nos são postas, muitas vezes escolhidas por nós mesmos, para que possamos evoluir, para que possamos crescer como espíritos, pois criados simples e ignorantes, são nessas diversas existências que nós evoluímos, tanto no plano espiritual como nas encarnações, nas diversas encarnações que temos, e vamos evoluindo através das provas e expiando também as faltas cometidas no passado. E na questão 560, Kardec pergunta aos espíritos: tem atribuições especiais cada espírito? Os espíritos respondem: todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente o que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo seu destino. Tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu, em época diversa, na terra, na água, no ar. Então, aqui os espíritos nos dizem, né, que nós temos os nossos diversos momentos, desde a nossa criação, pois somos criados simples e ignorantes, nossos diversos momentos de aprendizado, em vários momentos, em vários mundos, em várias encarnações, e assim vamos aprendendo e evoluindo. E seguindo adiante, a gente falou do materialismo, do espiritualismo, do cristianismo, do espiritismo, que é o nosso caso específico, né? E vamos já tratando dentro dessa nossa concepção do espiritismo, da doutrina espírita, nos perguntar do que depende a nossa felicidade nessa vida futura. O que a gente precisa para ser um espírito feliz na vida futura, no plano espiritual? O que será que nos vai ser cobrado lá? Será que o fato de sermos espíritas vai nos facilitar no plano espiritual? Sim, pelo simples fato de termos o conhecimento da doutrina espírita, nós seremos tratados de uma forma diferente? Haverá um lugar diferenciado para nós? Títulos, será que os títulos eclesiásticos, títulos de nobreza, será que as posses, os cargos, os status aqui da Terra, isso tem alguma valia para a vida futura? E a resposta é não. Nós trazemos aqui a questão 982 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: será necessário que professemos o Espiritismo e creamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? É a resposta dos Espíritos: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, seria absurdo.
só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, meus irmãos, é lógico que a doutrina espírita, né, a fé que professamos, a nossa doutrina, ela nos auxilia porque ela nos dá o esclarecimento, né? Ela nos ensina que através da nossa reforma íntima e do nosso melhoramento que nos tornaremos pessoas melhores. Mas o simples fato de nos dizermos espíritas ou nos denominarmos sobre qualquer outra religião, de nada nos adianta se nossos atos não traduzirem isso, se nós não formos realmente pessoas de bem e, e o fato de professarmos ou de acreditarmos em alguma coisa pura e simplesmente não é motivo para a nossa felicidade na vida futura, tão somente. Inclusive, tem um fato curioso, um fato histórico, né? Que há um tempo atrás, alguns anos atrás, foram divulgados os diários de Emma Darwin, a esposa de Charles Darwin, né? O criador da teoria da evolução das espécies, que falava que as espécies iam evoluindo e o mais adaptado, né, que transmitia seus genes e as espécies iam evoluindo umas a partir das outras. E essa doutrina, logicamente, ela ia de encontro ao criacionismo, né? E a esposa de Darwin, embora ela o ajudasse muito, o tenha ajudado durante toda a vida e até mesmo depois da morte dele, com a publicação de seus estudos, Emma Darwin ela era muito religiosa. Ela era de origem protestante e tinha muitas dúvidas a respeito da fé. Para ela, a fé, a religião, era mais importante que a ciência. E era a questão principal para ela era a fé. Se fosse comparar, sopesar entre a fé e a ciência, ela ficava com a fé. Enquanto Darwin, ao longo dos anos, né, embora ele também tenha uma origem religiosa, ele vai fazendo os questionamentos e a própria ciência vai mostrando a ele essa questão da evolução, né? E ele dedica a sua vida a isso. E os diários, eles retratam que Emma Darwin sofre muito com isso, porque isso angustia ela por entender que aqueles estudos científicos iam de encontro, iam bater de frente com o criacionismo, e ela temia pelo futuro dele, e até temia que isso, curiosamente, fosse os separar, né, numa vida futura. Isso foi uma questão muito presente para ela. Vocês vejam só, né, como essas questões às vezes são tão importantes, né, que trazem angústia na vida da pessoa. Uma pena que na época ela não tivesse o esclarecimento que nós temos da doutrina espírita, né, porque ela vivenciou, né, coisas maravilhosas ao lado do marido, mas essa questão aí de achar que Darwin teria um destino, uma má sorte na vida futura por seus estudos científicos, realmente angustiou durante sua vida. Só uma questão que eu trouxe para ilustrar aqui, essa questão do que depende a nossa felicidade na vida futura, né? Então, prosseguindo aqui. Então, na verdade, nada disso é o preponderante. O que é preponderante para a nossa sorte, para a nossa felicidade na vida futura são as virtudes que adquirimos, né? E essas virtudes, sim, elas vão nos garantir a felicidade na vida futura. E na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual seria a mais meritória das virtudes. E os Espíritos respondem, toda virtude tem seu mérito. E a virtude sempre que há resistência voluntária, arrastamento dos maus pendores, sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo e mais desinteressada a caridade. Então vem aqui a resposta dos espíritos, né? São dessas virtudes que dependem a nossa felicidade na vida futura. Seguindo adiante, né? Se são dessas virtudes que dependem, o que seria, o que
especificamente traria a felicidade dos bons espíritos ou a infelicidade ou sofrimento desses espíritos no plano espiritual? E nós temos essas respostas também no Livro dos Espíritos, nas questões 967 e 970, onde os espíritos nos dizem que essa felicidade dos espíritos no plano espiritual, ele diz assim que está atrelada às virtudes, aos sentimentos. Então vejam aqui, eu trouxe aqui os textos para a gente dar uma olhadinha. Na questão 967, ele diz que em conhecerem todas as coisas que consiste a felicidade dos bons espíritos, não sentirem ódio, ciúme, inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une é fonte de suprema felicidade, não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Já, de outro lado, temos a questão 970, onde eles perguntam em que consistem os sofrimentos do espírito, já que esses sofrimentos eles não guardam conexão com os sofrimentos que temos no plano carnal, no plano material, pois temos aqui, muitas vezes, os sofrimentos inerentes à matéria. E lá, esses sofrimentos são, né, predominantemente de ordem moral. Então, eles resumem assim, que esses sofrimentos estão em invejar o que lhes faltam para ser felizes e não obterem. Verem a felicidade e não poderem alcançar. Pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos. Remorsos, ansiedade, moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazer. Eis o que os tortura. Então, felicidade e infelicidade estão extremamente ligadas a essa questão das virtudes, pois essas questões de ordem moral é que vão fazer o diferencial para a felicidade ou infelicidade na vida futura no plano espiritual. Então, prosseguindo, já que são essas virtudes o que interessa, o que nós precisamos fazer para ter realmente uma vida futura feliz? E aí nós nos reportamos a questão do homem de bem, né? A doutrina espírita nos define os caracteres do homem de bem. Kardec, na pergunta 918 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos como é que a gente pode reconhecer o progresso real que o espírito elevará o espírito na hierarquia espírita. E os espíritos respondem: o espírito prova a sua evolução quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreendem a vida espiritual. Então vejam bem, os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e antecipadamente compreendem a vida espiritual. Então, a gente progride, né, na hierarquia espírita quando a gente tem essa visão antecipada da vida espiritual, da vida futura, e já também aqui na Terra, a nossa vida representa a prática da lei de Deus. Então, conhecer, né, a lei de Deus e a antecipar, ter a consciência de que teremos uma vida futura, com certeza é um fato muito importante para a nossa evolução. E vamos ver aqui, então, quais seriam esses caracteres, né, resumidamente, do homem de bem, que o Livro dos Espíritos nos traz lá, né? Vamos ver aqui qual seriam essas características. Então, está lá, resumidamente. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição. É bondoso, humanitário e benevolente. Poder e riqueza considera as coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Então, ele considera as riquezas como um depósito que ele cumpre usar para o bem. E sabe que ele é apenas um depositário
das riquezas, não possuímos nada, né? Aqui no plano material, tudo vem de Deus, e ao partirmos para o plano espiritual, aqui tudo deixaremos. Continuando, se sob sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, que são seus iguais perante ao Deus. Importante, usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Então veja a importância, né, do exercer bem a questão da ordem social, da autoridade, que nos é concedida sempre por Deus. Continuando, é indulgente para com as fraquezas alheias, não é vingativo, respeita, enfim, os seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Então, aí estão os caracteres, né, do homem de bem, e que nos dão um indicativo do que devemos fazer para ter uma boa sorte na vida futura, tenhamos a felicidade na vida futura. Essa questão das penas, né, e dos gozos futuros, ela é muito bem detalhada na obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec, que trata especificamente dessas questões. Ela traz, inclusive, um trecho lá que é o Código Penal da Vida Futura, que é interessantíssimo. Infelizmente, não poderemos nos alongar muito pela exiguidade do tempo, mas no Céu e Inferno ele tem a primeira parte, onde é a doutrina, né? Ele traz a parte doutrinária, e a segunda são exemplos, são casos catalogados por Kardec, trazidos pelos espíritos, vivências, depoimentos, as manifestações dos próprios espíritos, consolidando esses estudos, esses ensinamentos da primeira parte. Seguindo adiante, sempre que a gente fala da vida futura, né, nós não podemos esquecer que nós jamais podemos abreviar a nossa existência. Embora temos a crença absoluta na vida futura, nós sabemos que só Deus tem o poder de dar, de tirar a vida. Então, meus irmãos, sempre ao falar da vida futura, não podemos deixar de frisar de que deixarmos a vida por ato nosso não é uma opção. Só Deus pode, assim como Ele nos dá a vida, Ele pode tirar. Então, não nos é possível abreviar a nossa existência. Então, o suicídio, ele nunca é uma opção, meus irmãos. A doutrina espírita, ela está repleta de casos onde é retratada a sorte que os espíritos, sorte entre aspas, né? O destino que tem os espíritos que abreviam sua existência e saem pelas portas do suicídio. E é um sofrimento muito grande, é uma dor muito grande ao se depararem com o sofrimento no plano espiritual, ao verem que a vida não termina e que abreviar a sua encarnação não abrevia os seus sofrimentos, muito pelo contrário, os amplia e os traz uma carga de sofrimento em que o espírito terá que expiar muito, terá que caminhar muito para recuperar o tempo perdido. Então, meus irmãos, o suicídio nunca é uma opção. Viver, sim, viver é uma opção. Então, sempre que precisarmos de ajuda ou soubermos de alguém que precisa de ajuda, o CVV é um serviço que está sempre à disposição pelo telefone 188 ou pelo www.cvv.org.br, e as casas espíritas também têm sempre o seu trabalho de atendimento fraterno, aqueles que precisarem sempre conversar, dividir alguma questão que esteja os afligindo, esteja precisando de uma orientação espiritual, uma orientação à luz da doutrina espírita, procure sempre sua casa espírita e busque o atendimento fraterno. O nosso é agendado pelo e-mail jefaniteroy@yahoo.com e nesse momento está sendo feito por chamada via WhatsApp, mas o seu agendamento é feito por esse e-mail jefaniteroy@yahoo.com.
yahoo.com. Então, precisando, conte conosco. Dando prosseguimento, eu deixo para vocês aqui a seguinte mensagem. Essa mensagem trazida aqui também, fechando esse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ela é uma mensagem trazida, uma instrução dos Espíritos, em que uma rainha de França, né? Ela se depara no plano espiritual, onde ela pensava que, por sua condição de viver na realeza no plano terrestre, que isso iria lhe trazer uma condição privilegiada no plano espiritual. E lá ela se depara com pessoas que ela julgava aqui na Terra muito inferiores a ela, em condições, ela se depara com essas pessoas em condições muito superiores na hierarquia espiritual, né? Na sua felicidade, na sua aventura, na sua sorte no plano espiritual, em relação a ela. E ela traz esse depoimento, essa instrução, e já chegando ao final do nosso estudo aqui, eu trago e deixo essa seguinte mensagem, né, trazida por esse espírito que está no nosso capítulo estudado hoje. E ela diz o seguinte: para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Uma rainha de França, Havre, 1863. Então, meus irmãos, lá no plano espiritual, o que nos será cobrado será isso: o bem que fizemos e as lágrimas que enxugamos. E que isso sirva de inspiração, de ânimo, para que sigamos no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da caridade e do amor e do auxílio ao próximo. Muito obrigado pela companhia, muita paz a todos. E agora eu peço que possamos unir os nossos pensamentos em uma prece de agradecimento ao nosso Pai de infinita bondade, ao nosso Pai que nos deu a vida, a quem agradecemos por tudo que temos e pedimos a Jesus que abençoe sempre os nossos maiores esforços de melhoramento, de reforma íntima, de esforço para vencer nossos maus pendores, de melhorar a cada dia, já na vida atual, enfrentando nossas provas, nossas expiações, que façamos de nossas dificuldades oportunidades de evolução e de aprimoramento do espírito, para quando chegarmos na vida futura, no plano espiritual, possamos nos deparar com aqueles que nos antecederam, possamos nos reencontrar com os amores que nos deixaram e possamos continuar nossa caminhada de evolução na verdadeira vida, na vida futura, no plano espiritual. Pedimos a Jesus e a espiritualidade amiga que nunca nos desampara, que nossas melhores vibrações de amor e de saúde cheguem aos que mais necessitam. E nesse momento em que a humanidade padece de terríveis enfermidades, que Jesus e a espiritualidade amiga, em seu trabalho incessante, possa aliviar seus sofrimentos e que nossas melhores vibrações de paz e de amor cheguem em forma de saúde e de amparo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz a todos.